Fala pessoal, aqui é o professor Ricardo. Então, trazendo de novo para vocês mais um vídeo de Java. Hoje a gente vai ver um pouquinho de estrutura de repetição, tá? Vamos ver uma das principais estruturas de repetição e duas formas diferentes de usarmos essa estrutura, que é o for, tá? E aí depois eu vou passar uns exercíciozinhos lá para vocês, mas a princípio existem outras, tá? Existe o do while e o while, que se a gente vai ver vamos abordar num outro vídeo. Nesse de hoje, apenas o for. Vamos passar aqui para o ambiente. Beleza. Então, qual que é a ideia da nossa estrutura de repetição for, né? O for, ele é utilizado para repetir um bloco de código, na verdade, né? Então, é uma estrutura de controle que permite a repetição de um código um número determinado de vezes, né? A gente já sabe quantas vezes esse número vai ser executado, quantas vezes esse bloco vai ser executado, né? Então, aqui no nosso ambiente de programação, qual que seria a estrutura do for? Então, eu tenho o for, eu vou só colocar aqui um comentário até para a gente, para facilitar para a gente, né? Então, eu tenho aqui, ó, eu vou ter um for, e dentro desse for, eu vou ter o meu bloco aqui, bloco de código que será repetido, certo? Então, imaginando que existem algumas situações que eu queira repetir um código, eu utilizo o for para isso, tá? Então, o que acontece? Né? A gente pode pensar em vários programas que precisam de repetições, né? Ou que precisam ser repetidos, ou que tem um trecho de código que precisa ser repetido. Então, vamos pensar aqui um exemplo mais clássico, né? Que como a gente sabe que o for é para um número sabido de vezes, né? Então a gente pode utilizar, por exemplo, um código para implementar um laço de repetição que imprima um número, né? Então pensando assim, ó, a gente pode criar uma variável simples, né? Então int x, por exemplo, que vai receber 0, só para inicializar, né? Vamos criar aqui o nosso scanner também. Então scanner, entrada, recebe new scanner, system.in, né? Deixa eu deixar junto isso aqui. E aí aqui nós teremos a nosso print, né? Então system.out.println, digite o número de repetições, certo? E aí nós teremos aqui a nossa entrada, né? Então vamos colocar aqui o x recebe, vamos usar o nosso parser da classe inteira, né? Então parse int entrada.next. Ah, professor, eu poderia pegar através do nextInt? Poderia também. Não teria problema nenhum. Né? Então, isso aqui também poderia ser x recebe entrada.nextInt. Certo? Poderia ser também. Nesse caso, a gente tem o for. E o for ele é um pouco diferente do for do Python, tá? Para quem está vindo do Python lá. É um for muito próximo ao do C, tá? O do C, do PHP, os próprios Java, C++, todos eles têm uma composição de for um pouquinho diferente. Então, como que é essa composição? Primeiro, eu começo o for criando uma variável. Sim, eu inicializo uma variável de contagem. Então, normalmente, essa variável é i. Então, eu crio ela aqui dentro do meu próprio for, tá? Então, por exemplo, int i igual a 0, nesse caso. Depois disso, eu coloco a minha condição para a execução do for. Né? Então, por exemplo, i for menor igual a x. E no final eu coloco a forma que será incrementado esse meu for. Então, olha só, tenho 3 instruções aqui dentro do meu for. Primeiro, a criação da variável, certo? Então, a inicialização da variável, não a criação, né? Eu poderia, por exemplo, criar essa variável aqui em cima. Então, int i recebe 0 também, né? Ou poderia colocar aqui x, i, né? Essa linha aqui ela se torna desnecessária. E aqui eu poderia colocar simplesmente i recebe 0. Então, eu tenho a inicialização da minha variável na primeira estrutura dentro do meu for, tá?
A segunda é a, a expressão booleana, né? Aquilo que vai ser verificado sempre, continuar a execução do meu for, né? Então, nesse caso aqui, sempre é uma análise de um contador, né? E esse contador ele tem que ser incrementado, ou seja, isso significa esse i++ aqui. Esse i++, ele é como se fosse isso aqui, ó. Até vou colocar aqui, ó, um outro comentário. I++ é igual a i recebe i mais 1. É isso aqui, esse i++, tá? Então, por exemplo, aqui a gente poderia imprimir, né? Então, system.out.printf, né? Poderia colocar aqui repetição, faltou as aspas. Aqui. Repetição número %d, né, que é o nosso inteiro. E aqui eu coloco meu i. Certo? Então, olha só, esse pequeno código aqui, ó, ao executar, o que ele vai me fazer? Primeira coisa, ele vai me perguntar quantas vezes eu quero repetir, né? Então, digite o número de repetições, depois ele vai fazer impressão de repetição, número, e vai fazer essas impressões, certo? Tá buildando aqui. Ó, primeira coisa, digite o número de repetições. Colocar aqui, ó, 15 vezes, ele vai imprimir repetição, número, repetição, número. Ah, aqui até eu esqueci, né, de colocar o nosso /n. Então vamos colocar um /n aqui para sempre ir para uma nova linha, né? Por isso que ele ficou uma do lado da outra aqui. Vamos mandar executar. Novamente, só para facilitar aqui a visualização. Número de repetições, 15. O que acontece? Na verdade, ele vai repetir aqui, ó, não 15 vezes, mas até o i chegar ao número 15. Então, nesse caso, como o i começa em 0, ele vai repetir 16 vezes, certo? Olha só, por isso que ele começou aqui, ó, com repetição número 0 até a repetição número 15. Então, o que ele faz aqui? Ele faz o seguinte, ele inicializa a variável no 0. Essa aqui é a estrutura que faz a verificação da expressão booleana, né, para ver se ele vai executar ou não o código. E aqui no final, ao final de execução do laço, o que ele vai fazer? Né? Então, ele vai fazer, nesse caso, um i recebe i mais 1, vai incrementar em nossa variável. Bom, professor, mas se eu quisesse começar com o meu i com outro valor, que não fosse 0, sei lá, fosse começar com 10, por exemplo, ou, nesse caso, eu poderia começar com 1, né, para ele fazer as 15 repetições, ou então eu poderia deixar com 0 e simplesmente tirar esse igual daqui. Ó. Nesse caso, ele faria 15 repetições do 0 até o 14. Ou ainda, né, a gente pode deixar aqui o igual, colocar o 1 aqui, ele vai fazer a primeira repetição no valor 1 e não mais no valor 0. Nesse caso, ele executaria 15 vezes. Né? Então, só enquanto ele build aqui. Então, digite o número de repetições, 15 vezes. Como vocês podem observar aqui, ele começou na 1, certo? Que bloco de código eu posso colocar dentro do meu for? Todo e qualquer bloco de código. Pode ter um if aqui dentro, pode ter um switch aqui dentro. Posso por exemplo, né, criar um... Nós não abordamos arrays ainda, então não queria entrar nesse conceito de arrays, mas eu poderia criar, por exemplo, uma variável que fosse sempre somada, né? Então, por exemplo, digite o número de variáveis, ou de valores, né? De valores. Aqui eu poderia digite o valor, nesse caso, né? Então, aqui, ao invés de termos repetição número, eu teria assim, ó, digite o valor, né? E eu poderia, por exemplo, poderia ter aqui meu int x recebe 0, meu int y recebe 0, meu int soma, né? É o somar valores. Opa, recebe 0. E também um int valor recebe 0. Aqui eu poderia ter o quê? Que é a minha soma. Opa, melhor. Tem que receber primeiro, né? Então, valor recebe meu integer ponto parse de int recebe o valor
Opa, recebe valor não, né? Recebe entrada, ponto, next. E aqui embaixo eu ter que soma recebe, soma mais valor. Certo? Então eu vou somar todos os valores que o usuário vai digitar e aqui no final eu posso imprimir esses valores. Né? Então aqui system.out.println ou podemos fazer um printf, né? Printf a soma dos valores é %d para inteiro e eu vou utilizar aqui soma, certo? Então olha só como fica legal aqui. Digite o número de valores, quero 3 valores. Primeiro valor é 4, 4, 5. A soma dos valores é 13, certo? Então a gente pode fazer para receber de N valores, né? Ou eu poderia fazer também, por exemplo, né, uma tabuada simples aqui. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, deixa eu só minimizar isso aqui para ficar melhor para visualizar. Então, digite o número da tabuada. Aqui, eu vou ter aqui um valor que agora não vai ser mais o meu x, aqui é meu caso de verificação, né? Porque a tabuada ela começa em 1 e vai até o 10. Então, colocaremos 10. Então, ele vai percorrer nesse for 10 vezes, né? Do 1 até o 10. Aqui, nós poderíamos colocar, já que é um print formatado, né? Poderíamos colocar um número inteiro, sinal de multiplicação, ou vamos botar o asterisco, outro número inteiro, opa, cadê? Aqui. E ao final, igual a outro número inteiro. Olha só que bacana. E aqui eu posso eliminar essas duas linhas que não fariam sentido para essa minha cálculo da tabuada, né? E nós poderíamos ter aqui, ó, vamos usar aquele valor lá, aquela variável mesmo. Então aqui, ó, valor recebe o meu i multiplicado pelo meu x, que é o valor da tabuada que o usuário digitou aqui, né? Então esse soma aqui cai fora, não está ocupando. Esse aqui nós também podemos deletar essa linha. E aqui nós teríamos o i vezes o valor da minha tabuada, né, que é o x que o usuário digitou. E por último eu teria aqui poderia ser o valor direto que nós colocamos ali, né? Então, por exemplo, aqui nós teríamos a impressão de uma tabuada, né? Antes desse for, nós poderíamos colocar aqui um print simples para simplesmente system.out.println imprimirmos aqui, né? Então, vamos colocar aqui alguns asteriscos. Tabuada do e colocaremos aqui o valor que a gente quer a tabuada, né? Então, x. Podemos somar essa string aqui também nesse formato. Então, o que ele imprimir aqui para a gente, né? Ou vamos colocar aqui alguns asteriscos no final também. Faltou um ponto e vírgula aqui. Opa, ponto e vírgula. Então, o que ele faria aqui? Ele imprimia esse título, tabuada do e o número que o usuário digitou, né? E depois imprimir a tabuada desse valor. Então, só para a gente ver ele executando aqui, vamos mandar ele executar. O bloco que vai ser repetido sempre vai ser esse aqui, né? Então, sempre ele vai fazer essa multiplicação do x, que começa com 1 e vai até o 10, pelo número que o usuário digitou e, posteriormente, ele já imprime a tabuada aqui. Então, por exemplo, digite o número da tabuada, 5, ele vai imprintar aqui para nós, ó, a tabuada completa do 5. 1 vezes 5, 5, 2, até o 50. Ah, professor, se eu quisesse fazer a tabuada até o 20, é só mudar aqui no nosso laço de repetição for. Então, fiz até o 20, manda executar. Poderia colocar um outro número, por exemplo, 9.
e ele ia fazer a tabuada do 9 até 20 instâncias, né? Então, começando com 1 aqui, até o 10, que seria o normal, né, o default, e depois seguindo até o 20, 20º número, certo? Bom, essa é uma das formas que nós temos de utilizar o for, tá? Bom, pessoal, um outro uso do for é o for sobre coleções, tá? No caso do Java. É um pouquinho diferente do Python, que o Python ele faz sobre objetos iteráveis, né? Então, qualquer objeto que eu consiga fazer iteração, que eu consiga fazer alguma repetição, eu consigo fazer um for. Isso me permite, essa diferenciação, por exemplo, no Python, me permite que eu faça um for sobre strings, o que no Java não é possível, tá? A gente não consegue fazer um for sobre strings. Então, pensando nisso, só para a gente mostrar, só para demonstrar aqui para vocês, e também pensando que nós não vimos ainda arrays, né? Eu vou só passar um exemplo aqui só para vocês entenderem o uso do for, tá? Então, por exemplo, eu poderia ter uma string e criar um array dela, tá? Então, eu teria um array de strings, chamaria de lista, tá? E eu colocaria aqui que ele recebe um new string de 3, tá? Isso aqui é uma construção de arrays no Java, tá? Arrays significam esses colchetes, e aqui eu estou dizendo que eu quero receber 3 novos espaços, tá? Detalhe muito importante, também temos array list, tá? Que é um tipo de um objeto um tipo de coleção, né? Que são de arrays, mas o objeto colecionável, que é um array, entre aspas, primitivo, né? Ou seja, uma das formas de criá-lo é utilizando isso aqui. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, que a minha lista, né, no meu espaço 0 recebe cidade, por exemplo, certo? A minha lista no espaço 1 recebe estado, por exemplo. E a minha lista, estado. E a minha lista no meu espaço 2 recebe país. Um detalhe muito importante aqui, pessoal. Quando nós temos arrays, eles sempre começam no 0, tá? Então, isso aqui é um array, tá? É uma lista. Depois eu gravo um outro videozinho para vocês, falando basicamente sobre arrays, tá? Mas aqui é só para a gente entender o funcionamento do for. Então, tudo isso aqui está salvo dentro dessa minha lista. Então, eu poderia, por exemplo, fazer a seguinte construção. For. E aí eu vou ter um objeto do tipo string, então string valor, por exemplo. Valor. 2 pontos. A minha coleção. Qual que é a minha coleção aqui? Lista. Certo? Então eu consigo fazer esse for sobre essa minha lista. Ah, desculpa, aqui está dando erro porque valor já tem. Né? Então vou colocar aqui, ó, item. A gente já tinha utilizado a variável de nome valor. Então, item. Então, para cada item, que vai ser uma string dentro dessa minha coleção aqui no Java, que é uma lista. Então, eu posso ter aqui assim, ó, system.out.print ln, e eu posso ter aqui o meu item, certo? Esse código aqui vai me possibilitar, por exemplo, eu a fazer impressão de cada um desses valores sem ter que repetir o system.out.println para cada um desses valores, né? Então a gente consegue iterar sobre esses valores aqui. De uma forma parecida, eu poderia fazer uma outra lista aqui, só para demonstrar para vocês. Então eu poderia ter aqui, ó, um integer, né? Uma lista de inteiros, lista inteiros, recebe new integer com 3 posições também, por exemplo, tá? E eu teria aqui a minha lista de inteiros, lista de inteiros, na sua posição 0, recebe 1. Na sua posição 1, recebe 2, por exemplo. E na sua posição 2, recebe 3,
Só para um exemplinho aqui para vocês, tá? E eu poderia ter aqui, ó, for. Aqui é uma lista de inteiros, então é um int, né? Então aqui pode ser um int, sei lá, z, na minha lista de inteiros, certo? O que eu vou fazer com esse z? Eu vou fazer uma impressão, então system.out.println. Eu vou imprimir o meu z multiplicado por 5, por exemplo, certo? Fazer a impressão disso aqui. Opa, aqui é print, não, né? Print. LN. Então aqui nós temos dois exemplos diferentes do uso do for, tá? Então esses aqui é o uso do nosso for, então for em coleções, certo? Só para mostrar aqui para vocês a execução, então primeiro ele vai imprimir o forzinho da nossa tabuada, depois ele vai imprimir esses dois for em coleções, né? Ah, mas eu tenho só esse tipo de arrays, professor? Não, qualquer tipo de coleção, tá? Qualquer tipo de coleção a gente consegue fazer isso. Se vocês forem mais adiante, depois também a gente vai poder brincar com alguns outros tipos de coleções que não sejam simplesmente só arrays de valores, né? Tem coleções de outros objetos. Inclusive, isso vai ser muito útil para a gente quando formos programar lá na parte de Android do nosso curso, né? Isso. Então aqui eu digitei a tabuada, 6, por exemplo. Notem, ele fez a impressão aqui dos três valores em string, que foram os três valores que nós adicionamos na nossa lista, através apenas dessa linha 40 que ficou se repetindo, né? E também fez a impressão dos valores 1, 2 e 3 multiplicados por 5, assim como nós tínhamos colocado aqui na linha 48. Certo, pessoal? Bom, esse foi um vídeo básico sobre o for, tá? E suas duas formas de utilização. O primeiro delas, o for clássico, né? Que seria basicamente um contador, né? Onde eu tenho o número certo, o número pré-definido de vezes que eu quero que execute. E esse segundo, que é sem ter um número pré-definido de execuções, sendo que ele consegue ser executado sobre coleções, tá? Grande abraço, até mais!